Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus nesta manhã maravilhosa. Que Deus possa nos abençoá-la, possa nos curar. Que o Senhor possa cada dia mais nos fortalecer em tudo, né? Eu estou agora num estudo bíblico sobre libertação. Libertação é uma maneira muito difícil. O que diz a Bíblia sobre a libertação? Então vamos orar primeiro para depois nós trazer, né? Seus tipos e como ser liberto. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, na Tua presença, nós estamos aqui, Senhor, esperando receber de Ti Tua renovação, Teu poder, para que nós possamos fazer, meu Pai, esse estudo com maravilha, com dedicação ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoe. Abençoa a pastora Aura, abençoa o pastor Paulo Vinícius, abençoa minha família, a igreja, abençoa meus irmãos, minha mãe, abençoa também meus cunhados. Eu quero neste momento agora abençoar a igreja de Deus, meu apóstolo, que é Joaquim Neto, a pastora Rose, e meu bispo, que é o pastor Ribamar, a pastora Francisca, a pastora Vera e também o pastor Idelfonso. Quero agradecer a Deus por esse momento. A palavra de Deus, ele nos traz o tipo, é como ser liberto. A libertação, segundo a Bíblia, é a ação de Deus para livrar o homem do pecado. Vamos dizer que na Bíblia a libertação, ela é uma ação de Deus na Bíblia para libertar o homem do pecado. E de que tipo de pecado vem essa libertação? Da opressão, das forças do mal. A libertação é um processo e contínua de transformação e entrega a Deus. Nós temos que nos entregar ao nosso Deus. Segundo a Bíblia, diz que a libertação pode ocorrer tanto nas áreas físicas quanto na área espiritual, trazendo libertação aos seres humanos. Amado, a Bíblia ela apresenta a libertação como um tema central, ligado à libertação espiritual, emocional, até física. Ela descreve Deus como o libertador. É isso aí, Deus é o libertador. A libertação pode ocorrer tanto nas áreas que eu já falei, que é a área física. E no Novo Testamento, nós falamos sobre libertação. A libertação ganha um significado ainda mais profundo. Jesus Cristo é apresentado como aquele que veio para libertar a humanidade do pecado e das suas consequências. Nós olhamos no livro de Lucas, nós vemos o doutor Lucas falando, Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, ele diz assim, Jesus afirma que foi enviado para proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade o oprimido. Aqui, a palavra de Deus diz que ele está, a opressão vai além dos físicos, incluindo libertação de culpa, vícios, medos e força espiritual malignas. Amado, Deus tem nos falado através do apóstolo Paulo, lá nas cartas, as Gálatas, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele descreve, foi a libertação que, foi liberdade que Cristo nos libertou. Permanece firme e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi pela liberdade que Cristo nos libertou. Então nós não podemos ser mais escravos do pecado. Isso significa que a libertação não é apenas um evento, mas é um processo que continua, em que o crente vive livre da escravidão e do pecado e da condenação da morte espiritual. Isso é maravilha, não é verdade? Mas a Bíblia também nos fala em libertação, é uma ação da parte de Deus, que nos conduz uma vida livre. Nós temos que ser livre, irmão. Ele diz tanto no presente quanto na eternidade.
é um convite para ficarmos ou para confiarmos em Deus. Abandonar as cadeias que nos prende. Tem muitas pessoas presas hoje pelo pecado. Qual o pecado, pastor? Tem hoje na igreja pessoas que eles cometeram erro. Quando nós falamos pecado dentro da igreja, eles se preocupam, eles se zangam, porque eles estão no pecado. Tem pessoas, homens e mulheres, que ainda estão presas no pecado. Precisa se libertar. E o que Jesus diz sobre essa libertação? Jesus fala nessa libertação em Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus ele nos ensina que ele veio para nos dar libertação. Não só apenas física, mas espiritual. O Senhor me ungiu para isso. Ele fala isso. A palavra do Senhor, irmão, também nos fala que quais são os tipos de libertação segundo a Bíblia. Às vezes nós falamos de libertação, às vezes nós falamos de cura, de milagre, mas qual tipo de libertação da Bíblia? A Bíblia apresenta diversas, formas de libertação, todas relacionadas à ação redentora de Deus para trazer liberdade aos homens e diferentes áreas da vida. Nós confiamos nesta libertação mencionada na Escritura. O que Deus quer que você conheça? O que é que Ele quer que você conheça? E nós vamos ver. Encontrar a Deus agora. O que Ele quer que nós conhecemos é que nós vamos a libertação do pecado. A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, versículo 23. A Bíblia nos ensina que o pecado ela é a principal causa da separação entre o ser humano e Deus. Quando o homem está na presença do Senhor, é fogo, não é verdade? Quando o Senhor está na presença do Senhor, é só louvo, só glorifica, perto do pastor, meu pastorzinho, meu amigo, você é meu pai, você é o segundo Deus. Mas, no entanto, a libertação do pecado é oferecida através de Jesus Cristo, que ao morrer na cruz, ele pagou o preço, em 1 João capítulo 1, versículo 7. Quando nós estamos bem com Deus, nós estamos bem com a igreja, nós estamos bem com o pastor. Mas quando nós estamos mal conosco, nós estamos mal com o pastor. Nós não reconhecemos que o pastor... Não, a primeira coisa que nós vamos dizer é que o pastor também é pecador, igualmente a você. Que o pastor come, que o pastor bebe, que o pastor fala. Você começa a julgar o pastor, porque você está em pecado. Você é ser humano. Mas a palavra do Senhor nos fala coisas grandes além disso. Ele diz que essa libertação não é algo que conquistamos por nossos méritos próprios, mas um presente de Deus, recebido pela fé e por sua graça. Por esse motivo que não é só quando nós estamos bem. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Ser liberto do pecado significa ser livre da escravidão que nos causa. O pecado nos domina, o pecado nos prende, como fala em Romanos 6,6. Em Cristo nós somos transformados, capacitados a viver uma vida santa, guiada pelo Espírito Santo, que nos ajuda a resistir às tentações e andar no caminho do Senhor. É muito bonito, né, essa palavra. A palavra que está lá no livro de João, capítulo 8, versículo 36, diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente serei o quê? Livre. A libertação do poder de Satanás e do diabo está em 1 João capítulo 3, versículo 8. A Bíblia revela que Satanás trabalha para escravizar as pessoas. Às vezes você não cresce porque você está sendo escravo do diabo. Às vezes as coisas não acontecem porque você está sendo escravo do inimigo. O inimigo tem aprisionado. Ele diz que o inimigo tem cegado para você ver a verdade, conduzido às destruições. Jesus veio para destruir as obras do diabo, como fala em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo.
porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir